Frozen Greenland. A gelada Groenlândia. Qual a razão para a existência neste vasto Ártico gelado de uma engenharia floral tão precisa? A menor estação de rastreamento do mundo, projetada especialmente para dar assistência ao sexo. Sardenha, uma bela ilha cheia de sol. Especialidade sequestros. Habitada por uma planta que, seguindo a tradição local, sequestra prisioneiros para fins sexuais. Vamos até a América Central, onde, ao procurar ingredientes para uma poção do amor, os insetos se envolvem sem querer no mais estranho tipo de encontro. África, esse aspecto puro, inocente e desarmado, esconde uma natureza que exige pelo menos uma morte para garantir a continuidade da espécie. E a Austrália dispensa comentários. A vida sexual das flores. Uma explosão e as sementes se espalham. A vida recomeça. As plantas erguem suas flores para a luz, para o sol, para serem notadas. Seu único objetivo, o sexo. As flores são órgãos sexuais e não há por que escondermos isso. Espalham-se pelo mundo com a mesma insistência da vida. A maioria das flores é bissexual. Tem órgãos masculinos e femininos. O estigma feminino é o órgão receptor. Leva até ao ovário. São as anteras, os órgãos masculinos que reproduzem o pólen, equivalente ao esperma. Prontas para o grande momento. Invisível para o olho humano, o pólen de cada espécie individual, quanto não única, a digital. Tem de se adaptar aos padrões físicos e químicos do estigma da mesma forma que uma chave. Já que todas as flores têm órgãos masculinos e femininos, a autofertilização, algumas delas se autofertilizam. A evolução é que é uma ser fertilizar outra planta da mesma espécie. Não é fácil quando se está preso à terra por uma raiz. Por isso, cada uma criou o seu próprio modo de superar a distância que a separa da outra de sua espécie. Vamos começar na Austrália. Sexo com calor tropical. Parece clichê, mas não é. Para algumas espécies, os incêndios que se espalham pelo país a cada 10 ou 15 anos são essenciais para a reprodução. Exatamente aqui, entre os restos do fogo, está uma das surpreendentes espécies de que estamos falando. Na primavera que se segue à desolação, há uma planta, uma orquídea, com energia suficiente para gerar uma folha em forma de coração do tamanho de uma unha e com uma haste muito, muito longa. É uma orquídea, embora não das mais bonitas. Ainda assim, seu formato tem o desenho certo para copulação. Com outra flor? Não. É muito mais fascinante do que isso. Lutando com os obstáculos do solo ainda calcinado, uma vespa recém-nascida, da espécie Timid, sai do chão e vê o mundo pela primeira vez.
Como vive no subsolo, ela não precisa de asas. É tudo menos bonita. As fêmeas dessa espécie saem debaixo da terra para uma só coisa: encontrar machos. Depois, voltar para o subsolo e procurar larvas de besouro para alisá-las e aí pôr seus ovos. Como uma garota que espera um namorado, ela se prepara, soltando um perfume irresistível. E ela espera, pronta para agarrar o namorado com suas poderosas mandíbulas. Aí vêm os machos, prontos para a ação. Eles já deixaram as tocas algumas semanas antes das fêmeas. Arrebate-me, e é literalmente o que ele faz. Eles copulam durante o voo, e ele a leva até esta flor. É aí que ela se abastece, através dele, do seu abdômen, de esperma e comida ao mesmo tempo. As delícias da noite de núpcia e do primeiro café da manhã juntos, tudo a uma só vez. E quando ela ou ele estiverem satisfeitos, o macho leva a fêmea de volta para casa. A lua de mel acabou, e ela desaparece na terra para sempre. Como é que a fêmea entra em contato com esta orquídea fora do comum da espécie Hannah? Pode ser uma coincidência as fêmeas estarem todas ainda debaixo da terra quando esta orquídea floresce, mas já deixa de ser acaso quando a flor assume a forma, imita o corpo e até emite o mesmo cheiro da vespa fêmea na exata hora em que há tantas vespas macho querendo sexo. Como uma dobradiça? O braço tem o comprimento exato para segurar os órgãos sexuais. Esta camada pegajosa entre as duas bolsas amarelas de pólen, no tamanho exato desta vespa artificial, não pode ser acaso. Ela é exatamente o que se precisa para este estranho caso de amor entre a flor e a vespa. Enganado, o macho começa a copular com a flor e tenta voar com ela. Só consegue cair nas anteras da orquídea. Finalmente, as bolsas de pólen se grudam às suas costas felpudas. Exausto, ele desiste e vai embora. Agora ele é um mensageiro, e para que o truque da orquídea funcione, precisa visitar outra flor do mesmo tipo, trazendo elementos masculinos para os receptores na parte feminina. Com o pólen que foi introduzido no seu estigma, a orquídea, a pequena fêmea artificial, já serviu ao seu objetivo. O truque funcionou, mas será que funciona sempre? Caso a vespa fêmea erre o momento e surja antes que as orquídeas tenham sido polinizadas, ou se a orquídea floresce tardiamente, será que ele se deixa enganar? Bem, apenas por um momento. Seria difícil imaginar um mundo sem a beleza dos relvados. E pouca gente se dá conta de que aí também, na grama e no capim, nascem flores. As anteras jogam o pólen no ar, na esperança de que ao menos uma parte dele alcance os estigmas da fêmea.
Para o capim, como para muitas árvores, o sexo vem no vento, em imensas nuvens de pólen que trazem a vida. Essa proliferação em massa, um verdadeiro bombardeio e é eficiente. Mas que desperdício! O melhor ainda parece ser mesmo um inseto mensageiro, com aquele toque todo pessoal. Há milhões de plantas que aplicam toda a sua energia em exibir suas flores, pedindo para serem fertilizadas, se oferecendo para os mensageiros, querendo ser notadas. Como os astros e as estrelas em um festival de cinema, Cannes ou qualquer outro, elas se exibem nas suas cores mais brilhantes. A propaganda é a alma do negócio. Os órgãos sexuais das flores são cercados de constelações de pequenos desenhos, traços e padrões. E os insetos, enfeitiçados e ansiosos, sem saber direito onde atacar primeiro, leem esses desenhos com sua visão ultravioleta, como se fossem um mapa que lhes diz aonde ir. O funcionamento nem sempre é fácil. E nunca é por amor. As flores têm de pagar em moeda forte, pólen, alimento muito nutritivo, néctar e doces. Cera que certas abelhas enfermas usam para fazer os seus favos. A planta pode enganar evidentemente falsa de satisfação sexual. Os primeiros biólogos que descobriram a vespejando não ousaram divulgar a sua descoberta. Cuidado, insetos. Vocês estão sendo usados. Existe uma flor que, ao menor contato, mesmo o mais casual, significa morte. Enquanto houver o que chamamos de pagamento por favores ou serviços prestados, haverá também quem queira tirar vantagem. Conseguir alimento de graça, por exemplo. Estas mamangavas, com as suas compridas línguas, retiram facilmente o néctar do confrei. As pequenas, incapazes de chegar ao néctar, abrem buracos com as suas mandíbulas poderosas. E a nossa conhecida abelha produtora do mel aprende a retirar o néctar sem entrar na flor, sem tocar nos seus órgãos reprodutores, ou seja, sem cumprir a sua parte no trato. Assim, as plantas criaram estratégias de defesa surpreendentes. Como essa armadilha, um fosso d'água construído para impedir a passagem de formigas. Ou como aqui, nesta planta de gengibre. Ela emprega formigas para guardar a flor. As formigas são pagas com néctar produzido especialmente para elas. Aqui, uma mão lava a outra. Mas na natureza, o que pode parecer um bom entendimento, na verdade não passa de uma defesa dos próprios interesses. A oferta mais inocente pode acabar sendo mortal. Afinal, o que poderia parecer menos perigoso do que um lírio d'água africano no seu segundo dia de vida? E nesse dia ele realmente não representa nenhum perigo. E que festa! Centenas de estames cobertos de pólen. Como se...
Mas que diferença no primeiro dia de vida da flor. É o dia em que o lírio tem uma maneira horrível de matar e exibe este atraente lago de líquido cristalino no seu centro. Parece néctar, mas não é. É um veneno mortal. All as smooth as silk. Dead. Just a few... Momentos finais. É a morte. Night falls. A noite cai e o que parecia ser uma morte sem sentido logo se... Dentro da flor, o líquido lava os grãos de pólen do corpo da vítima e eles vão fertilizar os ovos que estão lá embaixo. Below. So remember, Lembre-se, se você pretende cair por um lírio, escolha bem o dia. E se apaixonar por um ainda virgem, pode lhe custar a vida, hein? I did. The competition for A luta pela sobrevivência leva a todos os seres vivos a aperfeiçoarem a eficiência. E as plantas não são exceção. Muitas flores desenvolveram características destinadas a atrair apenas os fertilizadores certos. night flowers. Algumas têm um perfume que se destina a atrair somente mariposas Or bats. ou morcegos. Some methods are very Alguns métodos são muito sofisticados. A polinização pelo zumbido, em que o pólen é liberado por vibrações ultrassônicas. digitalis. Foxgloves or A digitalis, ou dedaleira, um veneno, ou para alguns, um remédio contra ataque cardíaco. Atrai as abelhas primeiro para os dedais de baixo, para que todos sejam visitados. the figwort has a A special escrofulária tem uma flor especial para atrair vespas, as hienas do mundo dos insetos. Mas nem todas elas conseguem sempre evitar que uma vespa roube néctar sem transferir pólen. The trigger plant. Uma planta com gatilho? Que ideia brilhante! A hit E só os insetos maiores conseguem dispará-lo? and a Bem, e os pequenos? Não se pode ganhar sempre. trigger, but you can't win them all.
But, of course, not... Mas, é claro, nem todos os que consciente ou inconscientemente consiga transportar pólen de uma flor para a árvore. Many desert plants rely... Muitas plantas do deserto têm de contar as formigas. Esta planta norte-americana é típica. É uma vegetação rasteira em que hastes e folhas se entrelaçam, formando uma espécie de via elevada pela qual as formigas estão facilmente levando aí o néctar. As flores são minúsculas. Na verdade, não precisam ser grandes, já que não têm a intenção de atrair insetos de grandes distâncias. Conforme a formiga retira o néctar, o estame faz estoque de grãos de pólen para a próxima formiga. Este pequeno animal come mariposas, insetos. Na verdade, come de tudo. Come pólen e também, desse modo, transfere-o, passando a integrar a seleta espécie dos mamíferos polinizadores. Alguns dos melhores polinizadores têm asas, e várias plantas se adaptaram no sentido de fazer uso dos pelos. Aí até alteraram o formato de canguru, que criou uma camada macia de pelos para atrair um pássaro que goste de mel. No momento em que a ave sai, o mecanismo funciona. O pássaro fica com a cabeça coberta de pólen. Criatividade é o que não falta. Na estrelícia, são os próprios órgãos sexuais que formam esta espécie de poleiro projetado para ser totalmente inseguro. É como tentar se equilibrar em uma haste escorregadia. O pássaro inevitavelmente pousa aqui e ali. Até há pouco tempo, ninguém sabia como se dava a fertilização da magnífica proteia africana. Para algumas espécies, as aves são as candidatas mais óbvias. Vivem nas plantas, que são ao mesmo tempo seu abrigo e alimento. E a proteia expõe as suas flores de modo a facilitar a escolha pelos pássaros. Então, por que é que algumas espécies escondem as suas flores perto do chão, fazendo-as crescer para baixo? Esta proteia optou pelos ratos, menos convencional, mas seguro. E este pequeno marsupial australiano, um trapezista, já se adaptou totalmente à dieta de néctar. Com meia dúzia de dentes e uma língua imensa, tem uma enorme capacidade para beber o néctar.
Grasping fingers and As garras e uma cauda forte permitem-lhe viver no alto das árvores. Muitas delas têm flores que fornecem abundantes quantidades de néctar, especialmente para este simpático animal. in Central America, nectar-rich Estas flowers plantas da América Central desenvolveram flores ricas em néctar, especialmente para atrair os beija-flores. E, finalmente, o segredo da vida amorosa do gengibre pode ser revelado. Guardado por formigas, só se entrega aos pássaros. with prodigious appetites for Com seu nectar. prodigioso apetite por néctar, os colibris transformaram-se nos felizes escravos da estratégia de reprodução da planta. Para ter sucesso e dependendo de quem pretende atrair e de quem pretende enganar, a planta pode assumir um aspecto que para nós vai do belo ao horrível e até ao repulsivo. In style more appropriate Num estilo mais adequado aos antigos reis egípcios, estas moscas rendem um último tributo aos mortos, deixando seus pequenos presentes, os ovos, no seu corpo. Logo, as larvas cumprirão a tarefa desagradável, mas necessária, de eliminar a matéria em putrefação. It is difficult to believe Parece incrível, mas nesta bela e desabitada ilha da Costa da Sardenha, existe uma planta que adotou estas moscas como suas mensageiras. this lily. Este lírio, da espécie arum, deve ter sido criado pelo Marquês de Sade. In the chamber below, Nesta câmara, na parte de baixo, há uma elaboradíssima estrutura. a dark passage with a Uma huge passagem escura com uma grande coluna central, de onde sai uma bateria de estames masculinos. Por baixo, uma coroa de espinhos que guarda uma segunda bateria de flores fêmeas. the perfume of this flower. O perfume desta flor, um cheiro de corpo em decomposição, é irresistível para as moscas que chegam de toda a ilha. From the first day, the Desde o primeiro dia em que a flor se abre, as moscas pousam e escolhem um lugar mais úmido e mais escuro para pôr os seus ovos. they make for the deep, hairy throat, which becomes, as they pass the guard hairs, E se encaminham para esta garganta cheia de pelos que se transforma numa via de mão única, da qual não é possível voltar antes de 2 dias. Às vezes, nunca mais. oblivious of danger, they feed on nectar. Sem perceber o perigo, elas se alimentam de néctar. O pólen que transportam cai nas flores fêmeas. O cheiro é tão bom, tão real, e o disfarce é tão perfeito que a mosca põe os ovos. Foul smell of carrion, so brilliant the deception. Para as larvas, ainda que cheguem a nascer, é inútil. Sem ter do que se alimentar, But even though they have certamente elas vão morrer. real carrion, nothing on which to feast, and die of hunger.
On the second day of kidnapping, No segundo dia do sequestro, os estames masculinos se abrem e cobrem os cativos de pólen. the first casualties occur in this. Aqui se dão as primeiras baixas. As moscas exaustas são mortas por outras moscas. Não há, na verdade, a intenção de matar, nem isso interessa à planta. No terceiro dia, os guardas relaxam a segurança e os sobreviventes podem sair. Cobertos de pólen, voltam para a luz do dia. Bêbados, mas ansiosos para encontrar um verdadeiro corpo em decomposição. Ou uma outra câmara de horrores como esta. Mas por que será que este tipo de planta só é encontrado em algumas das menores e mais desertas ilhas mediterrâneas? E as gaivotas com seus filhotes, comida regurgitada e as inevitáveis mortes. Mas estas mortes atraem as moscas, que são presas fáceis. Mas é possível também que a sua aparência repugnante e o cheiro horrível faça com que elas só sobrevivam onde não há gente que as destrua. And so have no reason to destroy them. Of course, there is É claro, os mensageiros também correm riscos. O pólen corre perigo às vezes. Foi na água que surgiram as primeiras sementes da vida, há 400 milhões de anos. E a água ainda é um elemento importante para o sexo floral. Como estas pequenas flores marcham que flutuam à superfície sob o toque do vento. Esta planta voltou ao mundo de onde todas elas vieram. Readaptou-se à vida na água. Uma extraordinária valisnéria, ou erva de fita, que produz plantas separadas, macho e fêmea. A fêmea faz crescer uma haste longa e enrolada como uma fita. Na sua ponta, a superfície, a flor fêmea espera. Ao mesmo tempo, uma espécie de balão na base da planta macho se abre, sob pressão das bolhas de oxigênio. E solta pequenas flores macho que começam sua viagem para a superfície. Aí, a fêmea espera ansiosa. Mas é uma viagem perigosa. O pólen é muito nutritivo e para os peixes é como um caviar. É claro, é muito importante que alguns consigam passar. A planta solta mais e mais flores, e sempre à noite. De muitos milhares, com sorte, apenas uma centena chega à superfície. Aí ficam flutuando como pequenos icebergs até sofrerem uma transformação. As pétalas se enrolam, formando uma espécie de jangada que vai levar os cristais do pólen até cobrir esta haste. Belos e delicados, são também extremamente funcionais.
But even on the surface, they're Mas nem na superfície estão a salvo. Há sempre um ou dois inimigos logo abaixo. A fêmea, coberta de pelos que repelem a água, continua esperando. Como a mulher do pescador, ela aguarda que o vento e as ondas lhe devolvam o marido. Assim diz o poeta. Quando as pequenas jangadas, cheias de pólen, já entraram alguns centímetros na fêmea, iniciam um curso irreversível para baixo, na direção do abraço. E os peixes, que antes eram uma ameaça, agora são fundamentais para dispersar as sementes. Dos icebergs em miniatura para a realidade. Esta é a Groenlândia em pleno verão. Um verão curto de 5 semanas. Verão, mas ainda assim frio o suficiente para congelar qualquer polinizador. Apesar do frio, as flores desabrocham. Sexo é imperativo, mas difícil. E este é o problema. Mas talvez nem tanto para a pequena rosa ártica que desenvolveu um método digno da tecnologia da era espacial. Como um radiotelescópio que pesquisa o espaço, suas pétalas refletem os raios do Sol como espelhos. O formato parabólico concentra o calor exatamente no centro, nos estames e no estigma. Em lugares frios, calor e alimento são atrações poderosas. E um inseto visitante pode gozar aí de uma temperatura pelo menos 10 graus mais alta que a do lado de fora. Os insetos estão prontos para a ação depois de alguns minutos, dias na nossa escala de tempo. E lá vão eles para a próxima planta. Num verão tão curto como este, os mensageiros têm de ser rápidos. Ainda bem que não existem noites. No verão ártico, o sol nunca se põe. A parte mais estranha desta planta é a sua haste giratória, que permite que ela acompanhe o Sol às 24 horas do dia. O máximo que ela se desvia do curso é 2 graus, uma maravilha de engenharia e a menor estação rastreadora do mundo. A estratégia floral assume todos os tipos e tamanhos. Suave e pequena no gelo, estranha e arriscada debaixo d'água. Sequestros e raptos na Sardenha. Delicada, mas mortal nos lírios. Mas nenhum encontro sexual do tipo floral é mais estranho do que o que assistimos na floresta tropical sul-americana. Árvores que parecem bater no céu. Nenhuma brisa para espalhar o pó mágico da vida. Mais orquídeas do que qualquer botânico consegue identificar. Ainda assim, para muitas espécies só existe um polinizador possível. Apenas uma abelha-chave para desvendar o segredo de sua vida sexual. E a abelha o faz porque em troca recebe o estímulo de que precisa para sua própria vida sexual. A orquídea com a flor mais complexa e a estratégia mais ousada é a Coriantes, ou a orquídea balde. Ela se prende aos galhos das árvores, saindo da sombra.
Vive de chuva e folhas mortas, e as raízes mergulham em formigueiros, cujas habitantes a suprem de nutrientes e lhe fazem guarda. As formigas não a polinizam. Isto só pode ser feito por um elemento polinizador, a bela e iridescente abelha das orquídeas. Ao amanhecer, a orquídea se abre e imediatamente começa a desprender um fluido claro de suas glândes. Ao mesmo tempo, solta um odor irresistível para a abelha macho polinizadora. E a abelha vem porque a sua própria reprodução depende do que a orquídea oferece. Uma substância cerosa que a abelha raspa com as patas da frente, especialmente modificadas para essa função, para fabricar um perfume, uma essência afrodisíaca essencial para atrair e excitar a abelha fêmea. Não é de admirar que a abelha macho voe até 10 quilômetros para chegar à flor. Na luta que se segue, um acidente inevitável. Bem, para a orquídea não é um acidente. Agora sabemos para que serve o líquido. Diversamente do lírio, a orquídea não pretende matar a sua vítima. Agora o que ela tem a fazer é ajudá-la a fugir. A abelha está a ponto de morrer afogada quando descobre um pequeno túnel com um degrau. E quando a fuga parece iminente, a parte de cima e a de baixo do túnel se fecham. A abelha caiu numa armadilha. E por mais que se esforce por escapar, a coitada fica bem presa, enquanto a orquídea cola nas suas costas 2 pequenas bolsas de pólen. A cola leva 10 minutos para secar. Só então a flor solta a abelha. Agora, ela, querendo ou não, é uma mensageira bem equipada. Nada mais há a fazer, a não ser esperar secar e depois fugir. Mas o plano sexual da orquídea ainda não está completo. As abelhas sem pólen apenas atravessam o sistema. Ele só aceita abelhas que tragam bolsas de pólen de outras orquídeas. Mas quando esta abelha tenta fugir, a coisa é bem diferente. A flor tem um dispositivo que agarra a bolsa de pólen nas suas costas. Pronto, deu certo o complexo e incrível plano da orquídea. Apesar de seu desenho aparentemente à prova de falhas, a Coriantes corre um grande risco. Se essas abelhas desaparecerem ou diminuírem de número, a bela orquídea também desaparecerá para sempre. Qualquer que seja a planta, quaisquer que sejam os meios, as sementes têm de crescer. Isso é importante para todos nós, porque é dessas sementes que depende também o nosso futuro. O sexo floral não é menos importante do que o animal ou o humano. Sem ele, a vida, tal como a conhecemos, não existiria mais sobre a Terra.
Na hierarquia da natureza, as plantas estão no fim da lista. Elas não parecem se movimentar. Estão silenciosas. Mas sob a superfície existe todo um mundo invisível. Com o auxílio da fotografia em câmara lenta e de novas pesquisas científicas, revelamos algumas das complexidades e mistérios que ocorrem dentro dessa máquina verde. Nada é capaz de colonizar um pedaço de terra com a eficiência das plantas. Elas se espalharam por virtualmente todos os recantos do globo. Na Terra, produzem 150 bilhões de toneladas de matéria viva por ano, a mais abundante forma de vida no planeta. Mas elas também se espalham pelos mares.